Boa. Agora vamos ver as notícias do Flamengo, que recebe o Sport. Jogo às 7h15, exclusivo Premier, tá? Ana Helena Gobel tá lá no Maracanã. Ana Helena, boa tarde pra você. Fala aí, o Flamengo tá contando com um reforço no banco porque tem a volta do Domi, né? Exatamente, Carol. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente. O Domi está de volta depois de 3 jogos, recuperado da Covid e comanda a equipe hoje aqui contra o Sport. Só que ele tem vários problemas para escalar essa equipe, né? O Diego Alves e o Gabigol seguem lesionados e estão fora da partida de hoje, além dos jogadores que foram convocados para disputarem as eliminatórias, né? O Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro pelo Brasil e o Arrascaeta pelo Uruguai. O Isla, ele também foi convocado pelo Chile, só que o que aconteceu? Ele testou de novo positivo para a Covid na última segunda-feira. O Flamengo, ele conseguiu a liberação do jogador, ele foi desconvocado para o jogo de amanhã contra o Uruguai e, portanto, ele pode jogar hoje, né? Ele já foi titular no último domingo. O protocolo da CBF permite que o jogador atue hoje à noite mesmo, estando positivo para a Covid. Portanto, a provável escalação do Flamengo para hoje à noite contra o Sport. Tem o Hugo no gol, o Isla na lateral direita, a dupla de zaga deve ser formada pelo Noga e pelo Natan, ou também tem a possibilidade do Gustavo Henrique e o Felipe Luiz na esquerda. O Arão, o Thiago Maia devem ser a dupla de volantes, o Diego deve ser a principal novidade responsável pela armação das jogadas e assim o Gerson vai atuar com um pouquinho mais de liberdade nesse meio campo. E lá na frente, Bruno Henrique e o Pedro, que vive excelente fase, né? 4 gols em 4 jogos. Bom, quem também joga hoje no mesmo horário, só que não aqui no Rio de Janeiro, lá na Bahia, né, é o Vasco. Joga contra a Bahia em Salvador, só que por lá o artilheiro da equipe, o Cano, não está numa fase muito boa não. Não marca há 5 jogos. Já tem mais de 3 semanas. A máquina de fazer gols! Vitória do Vasco! A última vitória do Vasco, o último gol do Cano, contra o Botafogo no dia 13 de setembro. Depois disso, eliminação na Copa do Brasil e queda na tabela do Brasileirão. O Vasco foi de 4º para 9º colocado. Já são 5 jogos sem vencer e sem gol do argentino. O Cano, ele é um dos artilheiros da competição, né? Daqui a pouco vai voltar a fazer gols, né? O meu pensamento, o meu objetivo é de recuperar. A sintonia estava boa com o André e com o Benítez. Cada um deu 3 assistências para o Cano nessa temporada. Mas hoje, contra o Bahia, não vai ter essa parceria, não. O André foi expulso contra o Atlético Mineiro e o Benítez levou o 3º amarelo. Bruno Gomes, Felipe Bastos e Juninho são as 3 principais opções do técnico Ramon. O jogo vai ser em Salvador, na casa do Bahia. Mas o que teoricamente seria mais uma desvantagem, pode não ser. O Bahia vem de 4 derrotas seguidas em casa. E é o time com a pior defesa desse Brasileirão que mais sofreu gols até agora. O campeonato segue vencendo aí contra o Bahia e começar a vencer novamente, que é o nosso objetivo. A gente vai lá em cima novamente. Já viu que a noite hoje vai ser animada, né? Depois de amanhã também, viu? Porque tem seleção brasileira na tela da Globo. Brasil e Bolívia, primeira rodada das eliminatórias para a Copa de 2022. E vou te falar, o time já está definido. Uma janela indiscreta. Lá de cima, vamos tentar ver o que o Tite estava aprontando? Segundo a FIFA, o treino precisava ser fechado para atender aos protocolos de saúde no combate à Covid-19. Então vamos lá. Fechado. Proibida a entrada dos jornalistas e do público. Ninguém falou em treino secreto, não é mesmo? Tanto que a CBF mostrou para todo mundo nessa terça-feira que 22 dos 23 convocados estavam no campo e que ali também já havia um esboço de equipe titular. A última partida oficial da seleção brasileira, valendo 3 pontos, foi no ano passado, na decisão da Copa América contra os peruanos. E em relação àquele time, a gente já vai ver mudanças importantes no jogo contra a Bolívia. Nas laterais, por exemplo, Danilo e Renan Lodge deverão ser os escalados. Na conquista do título em 2019, jogaram Daniel Alves, Felipe Luiz e Alexandre. No meio, ao lado de Casimiro, Bruno Guimarães provavelmente vai estrear na vaga que foi de Arthur. Vamos conversar com o Tite, me sinto à vontade para exercer qualquer função no meio-campo. Espero ajudar, né? Venho pela primeira vez, espero poder mostrar todo o meu trabalho para que isso possa se tornar frequência.
Dali pra frente tem Felipe Coutinho, Everton Cebolinha, Roberto Firmino e Neymar, que precisa melhorar a sua trajetória na seleção em comparação ao ano passado, quando disputou apenas 5 jogos e marcou 1 golzinho. Foi o seu pior desempenho desde que estreou em 2010. De longe ou de perto, não importa. A verdade